Bom dia, galerinha! Aqui quem fala é o professor Lio, professor aí do Seduc. Galerinha, vamos para a nossa primeira aula de matemática no nono ano, tá bom? Com o tema de função de primeiro grau. Galerinha, provavelmente vocês já devem ter estudado como professor no oitavo ano, conjuntos, começou a estudar, montar gráficos. A gente vai dar uma aprofundada agora em função de primeiro grau, que será a nossa primeira aula, tá bom? Posteriormente, nós já iremos jogar duro em montagem de sistema. Já estou adiantando para vocês o próximo assunto, para que vocês já possam começar a dar uma estudada já em casa. Também nós iremos aprender função quadrática ou função de segundo grau. Vamos lá? O que seria uma função de primeiro grau, galerinha? É o seguinte, vocês podem escrever a função de primeiro grau da seguinte maneira. F de x é igual a ax mais b. Ou vocês também podem escrever da seguinte maneira. No lugar do f de x, vocês podem estar colocando o y, que y é igual a x mais b. Essa forma, galerinha, a fórmula geral, é a forma mais comum de se usar, é essa aqui, utilizando o y. Y é igual a x mais b, tá? Então vamos lá, o que seria o a? O a é a taxa de variação de y em função de x. E o que seria isso? Também ele é chamado de coeficiente angular. É ele que permite, galerinha, que a reta tenha esse tipo de inclinação, tá? É esse a que está aqui que vai determinar se a função vai ser crescente ou decrescente. E o que seria b? B é o coeficiente linear da reta, tá? Também chamado de termo independente. Por que termo independente? Galerinha, ao observar o bzinho aqui, ó, o que nós percebemos? Que ele está sozinho, ele não está acompanhado de outra letra. Por isso também é chamado do termo independente, tá? Então, bora para um exemplozinho para que vocês possam entender como utilizar esse A, esse X, esse B, esse Y. Vamos lá, imagine a seguinte situação. Eu dei para vocês aqui um gráfico, pode perceber esse gráfico aqui, ó, onde vocês estão tendo alguns valores. Perceba o seguinte, ó, eu tenho um valor que está tocando o eixo aqui e tem outro valor que toca aqui. Galerinha, esses valores são chamados de pontos, tá? São os pontos cartesianos. Se vocês lembrarem, ó, já devem ter estudado, esse lado aqui do x é positivo, esse lado aqui do y é positivo, esse lado do x é negativo e esse lado aqui do y é negativo. Estão lembrando já? Estão começando a recordar? Vocês já viram isso já no oitavo ano, mas aqui é só para que vocês relembrem, para que a gente possa aprofundar, tá bom? Então vamos lá. Se eu tenho um ponto em cima da reta, o que isso vai significar, galerinha? Se está tocando em y, significa que x nesse ponto é igual a zero. Se está tocando em x, significa que nesse ponto y é igual a zero, tá? Vamos para o próximo slide que vocês vão entender melhor como utilizar esses exemplozinhos, tá bom? Só dei um errinho aqui. Vamos lá. Agora foi. Galerinha, função de primeiro grau, como eu falei para vocês, a maneira mais comum de se escrever é essa, que y é igual a x mais b. Lembra que eu falei para vocês que esse a que vai determinar como o gráfico irá trabalhar ou como será a reta? Então vamos lá. Ó. A maior do que zero. Galerinha, o que é esse A maior do que zero? Ele fala que a função é crescente. Quando falar que A é maior do que zero, é que o A é positivo, tá, galerinha? Então você vai ter uma reta subindo. Era para ser uma reta, né? Não saiu não, mas a intenção era essa. O que é uma função decrescente? Galerinha, uma função decrescente é quando o A, esse Azinho aqui, ó, ele for menor do que zero, ou ele for negativo, tá? Então nós teremos uma reta fazendo o quê? Decrescendo. Ok para todos? Ó, galerinha, como eu falei para vocês aquela hora, quando toca o eixo X, quando toca o eixo Y, algebricamente é o seguinte.
Ó, quando x é o valor de x que torna y igual a zero, ali eu não entendi. Como assim? Ó? Zero ou raízes, ou a raiz da função é quando o quê? Quando x torna y igual a zero ou quando y torna x igual a zero. Ali eu ainda não estou entendendo. Vamos lá. Vamos para o próximo slide que vocês vão entender melhor. Tá bom? Galerinha, vamos lá. Eu dei para vocês uma função da seguinte maneira, em que f de x, que está aqui, ó, f de x, é igual a 2x mais 8. Galerinha, lembrando que esse f de x pode ser escrito como y, tá? E agora perceba o seguinte, em vez de vir um a aqui no lugar, veio escrito quem? 2. Então, automaticamente, eu já sei que a vale quanto? 2. B, não veio o valor de B aqui, na verdade veio o valor de B, mas não veio escrita a letra B. Então, já sei que aqui B vale quanto? 8. Então, vamos lá. Sabendo que A é igual a 2, está aqui, e que B é igual a 8, vamos supor o seguinte, uma coisa que já dá para perceber. O A, o 2 aqui, é positivo ou negativo? Como estamos olhando, quando não tem nenhum sinal, significa que o 2 é o quê? Positivo. Então, uma coisa que a gente já pode tirar. A função vai ser o quê? Crescente. Tá bom? Porque 2 é maior do que 0. Ok para todos? Vamos lá. Vamos supor que o x seja igual a 0. Galerinha, onde é que x é igual a 0? Lembra que eu falei para vocês que quando toca no eixo y aqui, ó, tocando aqui, não vai existir, quando aqui em cima, ó, tocar, não vai existir valor de x. Então, x é igual a 0. Aí, se eu pergunto para vocês uma atividade, e quanto é que vai valer o y? Claro, que eu já coloquei para vocês que o y aqui está valendo quanto? 8. Beleza, já coloquei que y vale 8. Mas, Lio, como faz para mim achar esse 8? Vamos lá. Eu tenho a equação aqui em cima de f de x é igual a 2x mais 8. E eu posso escrever da seguinte maneira. No lugar do f de x, eu vou colocar quem? Y. Então, vamos lá. Y é igual a 2. Quem é esse 2? Esse 2 é o valor de A. Esse valor que está aqui, ó, galerinha. E quem é 0? 0 é o x, que eu supus que o 0 seja igual a x. Então, vamos lá. 2 vezes 0, 0. Sobrou 8 aqui. Então, y é igual a 8. Então, a gente já tem nosso ponto aqui, ó, que x é igual a 0 e que y é igual a 8. Ah, Lio, beleza. Então, bora fazer diferente agora. Agora eu vou supor que y seja igual a 0. E onde é que eu acho y igual a 0? Aqui, galerinha, ó. Quando toca em cima do eixo x aqui, ó, tocando em cima do eixo, o que eu vou ter? Eu vou ter que y é igual a 0, tá? E quanto é que vale x, Lio? Bora achar. Como é que eu acho? Supondo, ó, se y é igual a 0, temos que, no lugar do y aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei 0. Vou repetir a função. 2x, que é essa função aqui, mais 8. Beleza. Então, tem 0 é igual a 2x mais 8. Galerinha, o que eu vou fazer? Eu quero isolar as letras. Então, eu vou passar a letra para o outro lado da igualdade. Passando para o outro lado, ela passou com sinal de quê? Negativo. Beleza para todos? Então, o que eu vou ter agora? Eu vou ter menos 2x igual a 8. O 2 está multiplicando, então ele vai passar fazendo o que no 8? Dividindo. Passando dividindo, vai ficar o quê? Ó? Só que ele carrega consigo o seu sinal, tá? Então, vai passar com o 2 negativo lá para baixo. Então, menos 8 ou menos 2, tanto faz, tá? Você trocar o sinal do 2 como do 8, tanto faz. Vai ficar o quê? Menos 8 dividido por 2 é igual a menos 4. Então, nós achamos aqui já, tá bom? Qual é o valor, no caso aqui, de x. Galerinha, tá dando para compreender? Tá tranquilo? É um assunto tranquilo, galerinha, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais ainda. Vamos ver agora, ó, como é montar esse gráfico aqui. Como eu posso montar esse gráfico? Posso perceber que lá eu substituí, ó, para quando x foi igual a 0, a gente já sabe desse valor. Para quando x for igual a 0,
O y deu quanto? 8. Aqui é só uma tabelinha para ficar mais fácil. Também a gente fez o que, galerinha? Ó, agora eu só fui testando valores, tá? Você pode fazer isso em casa para você montar um gráfico. Só que o mais importante aqui não é nem você saber montar esse gráfico agora, mas sim localizar esses pontos. Então vamos lá. Ó. Quando eu coloco x valendo menos 1, quanto é que vai valer o y? 6. Lio, mas o que você fez? Basicamente eu fiz a mesma coisa que a gente estava fazendo lá nas outras. Ó. Eu tenho essa função. E o que acontece com essa função? No lugar do x eu coloco quanto? Nesse lugar desse x aqui, ó, eu vou colocar menos 1. Então bora lá. Ó. Mais do 2 aqui, ó. Mais do 2 com menos 1 vai dar o quê? Menos, né? Então, 2 vezes 1, 2 vezes menos 1, menos 2, 1. Mais 8 é igual a mais 6, né? A gente tem um número negativo com um positivo, vai ficar o quê? Conserva o sinal do maior, vai ficar o mais 6. Aqui é a mesma coisa, ó. A gente já tinha feito essa continha. 2 vezes 0, 0. Mais 8, 8. No lugar do x, ó, vamos colocar quanto? 1. 2 vezes 1, 2. Mais 8, 10. Vamos aqui agora, ó. No lugar do x, coloca quanto? 2. 2 vezes 2, 4. 4 com 8, 12. E assim a gente vai montando para montar no plano cartesiano. Tá bom para todos? Galerinha, mais um exemplo agora, só para finalizar nossa aulinha. Olha o que acontece agora. Ó. A função foi dada, tem os mesmos valores. Pode perceber que os valores aqui são quais? Ó, menos 2x mais 8. Tá? Só que agora houve uma diferencinha, galerinha. Qual é o sinal do A? Perceba que o A agora é o quê? Negativo. Aqui está positivo, mas... Deixa eu consertar aqui, ó. O botão tá assim aqui, ó. Vai ficar negativo, tá? Então pode perceber aqui, ó, que o A é negativo. Se é negativo... A função é crescente ou decrescente? Negativo, Lio, decrescente. Isso aí, ó. Então, nós teremos uma função decrescente. E para achar esses valores aqui, galerinha, que está no gráfico, ó, é a mesma coisinha que a gente fez para quando era positivo, tá? Só mostrando para vocês, para uma melhor compreensão. Vamos supor que x seja igual a 0. Para x igual a 0, onde é que a gente vai achar x igual a 0? Aqui, ó. Olhando aqui, ó, x é igual a quanto? 0. E como é que eu vou achar o y? É só testar. Vamos lá? Substituindo na função. Se x é 0, o y é quanto? 8. Por quê? Ó? 2 vezes 0, 0. Com mais 8, 8. Beleza, Lio. Bora testar então para y igual a 0. Se y é igual a 0, vai dar quanto? Ó? No lugar do y, eu coloco quanto? 0. E vamos trabalhar da mesma maneira. Só que diferentemente, ó, aqui estava negativo. Quando ele passar para cá, para o outro lado da igualdade, ele vai passar o quê? Positivo. Então, 2 está multiplicando, passa, dividindo, que vai dar o quê? Mais 4. Ok para todos? Galerinha, aqui vai ser a mesma montagem do que uma função crescente e decrescente. A gente monta da mesma maneira, testando os valores, tá? Colocando os valores aqui na função, nós iremos conseguir montar um gráfico, tá bom? Se x é igual a menos 1, eu vou ter o valor de y igual a 10. E assim a gente vai montando o gráfico. Galerinha, então assim, ó, esse daqui é o primeiro ponto que nós iremos utilizar. Sabemos nós que quando está tocando o y, o que acontece? O x ele é igual a 0 e o y igual a 8. Quando está tocando o x, o y é igual a 0 e o x é igual a 4. Tá bom? Sim, Lio, e como nós iremos montar a função a partir do gráfico? Utilizando esses valores aqui, galerinha. Ó. Sabemos que o primeiro valor antes da igualdade, ou pode ser depois, também a depender de como a função esteja montada, é o y. E sabemos que esse a é o que acompanha o x, e quem está sozinho é o b, ou o termo independente, ou o coeficiente angular. Tá? Sabendo disso, o que nós iremos fazer? Vamos utilizar esse primeiro ponto aqui, ó. Utilizando esse primeiro ponto, o que nós iremos fazer então? Ó, y, eu vou colocar aqui, ó. Que y é esse, Lio? É o y aqui, ó, é o valorzinho. Então sabemos que y, ó, é igual a 8. Beleza. No lugar do x, galerinha, nós iremos colocar o valor de quem? 0.
porque eu sei que x é igual a 0. Então, bora lá. O 8 permanece, eu faço a vezes 0, 0. Sobrou quem? B. Então, B é igual a 8. Galerinha, então nós já achamos o valor de B, tá? Galerinha, quando você tem uma reta, tá? Uma função de primeiro grau, que ela é uma reta, o que acontece nessa reta aqui? O coeficiente angular, que é o A, e o coeficiente linear, que é o B, eles não mudam, tá? Então, quando eu uso esse ponto aqui e uso esse ponto aqui também, o que vai acontecer, galerinha? A gente pode achar a equação geral da reta, tá? Ou a equação dessa reta aqui, a função dessa reta, melhor dizendo. Então, bora lá, continuando. Já achei o B. Sim, eu achei o B. E agora? Como eu faço para achar o A? Eu vou usar o outro ponto, que é esse ponto aqui, ó, é o ponto 4 e 0. Utilizando o ponto 4 e 0, o que eu irei fazer? No lugar do y eu vou colocar 0, no lugar do x eu vou colocar quantos? 4, tá bom? Substituindo vai ficar o quê? A vezes 4. O 8, galerinha, estava positivo, vai passar para o outro lado da igualdade com qual sinal? Negativo. Então, 8 dividido por 4 vai dar quanto? Menos 2, tá bom? Então, se eu sei quem é o A e eu sei quem é o B, é só substituir. O A deu menos 2 e o B deu quanto? 8. Galerinha, para finalizar, um exercício para casa, atividade para sexta-feira, dia 3/4/2020, tá? O exercício é da página 44, questão 3, letra A e C. Na mesma página ainda, a questão 8, letra A e C. Deus abençoe vocês, vamos jogar duro, aproveitem essa quarentena para que a gente possa aperfeiçoar nossos conhecimentos. Um abraço a todos.